Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local do Brasil e do mundo. Em nome de Interlig, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Orçamento impositivo e reforma tributária estão na pauta do Congresso esta semana. O Congresso Nacional volta a se reunir nesta terça-feira para analisar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao chamado orçamento impositivo. A proposta aprovada pelo Legislativo no ano passado torna obrigatório o repasse de recursos para as emendas parlamentares de bancada previstas no orçamento. Na prática, com a obrigatoriedade de liberar recursos para obras e serviços definidos pelos congressistas, o Executivo teria menos recursos para gastar nos programas que julga prioritários. O presidente vetou a proposta. Enquanto isso, senadores e deputados se reúnem pela primeira vez na Comissão Mista da Reforma Tributária para discutir o tema, sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP paraibano. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre prometeu começar a análise do novo marco legal do saneamento básico também nesta semana. O texto, que chegou da Câmara no final do ano passado, facilita a privatização de estatais de saneamento nos estados e abre para a iniciativa privada a exploração de todo o setor. Ainda existe a expectativa de que nesta semana o governo envie para o Congresso a proposta de reforma administrativa, que, entre outras mudanças, pode alterar a estabilidade dos futuros servidores públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Naufrágio no Amapá deixa 13 mortos. Equipes de resgate retomaram as buscas hoje. Já são 13 mortes decorrentes do naufrágio do navio Ana Caroline 3 no Amapá. São 8 mulheres, incluindo 3 meninas com idades entre 7 e 11 anos e 5 homens. Os corpos encontrados no sábado foram reconhecidos e estão sendo liberados para os familiares. Os 10 sobreviventes resgatados nesse domingo estão em processo de identificação e foram levados para o município de Gurupá, no Pará, cidade mais próxima do local do acidente. O naufrágio ocorreu na madrugada do último sábado, na região do rio Jari, sul do Amapá. Até agora foram resgatadas 46 pessoas com vida. Não há uma lista definitiva de passageiros, o que impede que a Defesa Civil tenha um número exato da tripulação. A Marinha informou que equipes da Capitania dos Portos do Amapá e do Corpo de Bombeiros vão retomar as buscas na manhã desta segunda-feira. O comando do 4º Distrito Naval enviou para o local do acidente o navio hidrooceanográfico fluvial Rio Xingu para auxiliar as buscas, além de uma aeronave, mergulhadores, médicos e enfermeiros do Hospital Naval de Belém. Mais de 50 militares trabalham na operação. O local do acidente só pode ser acessado por via aquática ou aérea e não há local para pouso de aeronaves, nem sinal de telefonia. O governo do Amapá montou um centro de informação e acolhimento às famílias vítimas do naufrágio do Ana Caroline 3, no grupamento do Corpo de Bombeiros do município de Santana. A Defesa Civil está convocando os familiares para que passem informações que ajudem na identificação das vítimas. No domingo, as 23 famílias que foram atendidas no Centro de Informações relataram o desaparecimento de parentes que estavam na embarcação. Além de integrantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Comunicação do Estado, o centro conta com o trabalho de psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Um inquérito sobre o naufrágio já foi instaurado pela Marinha. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Como alternativa ao desemprego, o mercado de marmitas cresce 130% no Brasil. Com a correria do dia a dia, os brasileiros fazem cada vez mais suas refeições fora de casa. E como alternativa aos preços dos restaurantes, a marmita é uma boa opção. E números divulgados pelo Sebrae indicam um aumento de 130% nesse mercado nos últimos 5 anos. Segundo dados do Ministério da Economia, o país tem 240 mil empresários do ramo de alimentação para o consumo domiciliar, a famosa marmita. Desses, 94% são registrados como microempreendedores individuais, o MEI. Maíra Viana, analista de competitividade do Sebrae,
afirma que o comércio de marmitas surge como uma oportunidade frente ao desemprego. A marmitaria, ela surge como uma busca por uma oportunidade no mercado de trabalho. Tem pessoas que de repente não estavam encontrando uma colocação no mercado de trabalho e viram o mercado de marmitas como uma oportunidade para empreender, né? E do ponto de vista de quem está consumindo, a marmita, ela se torna uma opção também mais barata, muitas vezes, do que você comer fora de casa num restaurante. Então, tem esses dois lados. As pessoas que estão consumindo também compram a marmita como uma forma de fazer o dinheiro com alimentação render mais no fim do mês. E dentro desse mercado, segundo o Sebrae, a tendência é a produção de marmitas saudáveis ou fit, que são até comercializadas congeladas. Carmen Valente é microempreendedora de marmitas fit em Belém, no Pará, desde 2018. Ela comenta o aumento nas vendas. Eu resolvi empreender devido ao cenário da alimentação saudável que mudou, né? Hoje em dia as pessoas prezam realmente por manter mais saúde e bem-estar, e o pontapé inicial é exatamente pela alimentação. Aqui na nossa casa nós nos alimentamos saudável, então por nós sabermos dos benefícios que uma alimentação saudável proporciona, é que eu resolvi investir nesse segmento. É rentável e trabalhando delivery, né, sem sair de casa. O consultor de vendas Paulo Shoa, também de Belém, fala sobre a opção por esse tipo de comida. Quando eu chegava geralmente no restaurante para fazer minha alimentação, eu ficava bem entusiasmado, né, com toda aquela fartura, né. Então eu comecei a diminuir um pouco esse prato, mas eu mesmo diminuindo, eu ainda fazia uma quantidade necessária, né, para minha alimentação diária. Então eu decidi começar a fazer uma pesquisa, né, de uma marmita que viesse mais balanceada, né. Uma dica do Sebrae para os consumidores é aproveitar a divulgação boca a boca da venda das marmitas, aproveitando a recomendação de amigos para consumir um produto mais saboroso. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Beneficiários dos programas sociais vão passar por atualização cadastral. O Ministério da Cidadania deu início à ação de atualização cadastral de 2020 do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica e o benefício de prestação continuada. Neste ano, a averiguação cadastral será mensal. Todos os meses será realizado um novo cruzamento do Cadastro Único com outros registros administrativos e assim a lista de famílias do processo será atualizada. Para dar mais efetividade ao processo, serão utilizadas bases de dados mais recentes na comparação com as informações do Cadastro Único e serão adotadas regras que levam em conta a variação de renda familiar. Em 2020, a revisão cadastral abrange todas as famílias com cadastros desatualizados. Já a averiguação cadastral abrange as famílias com cadastros atualizados ou desatualizados que foram identificados com inconsistências a partir do cruzamento do Cadastro Único com registros administrativos do Governo Federal. Como todas as famílias cadastradas podem ser incluídas no processo, caso apresentem inconsistência nas informações prestadas ao Cadastro Único, pode acontecer de uma família estar ao mesmo tempo em averiguação e revisão cadastral. Outras informações no site cidadania.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Volta aos trabalhos no Congresso é com polêmica e pauta cheia. Reportagem é de Uri Hudson, da agência Rádio Web. Deputados e senadores retornam aos trabalhos nesta semana após um belo feriadão de carnaval. Mas, durante a folia, alguns temas polêmicos mexeram com o cenário político e prometem esquentar o clima em Brasília. Os parlamentares saíram em um breve recesso em meio às críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que afirmou que o governo estaria sendo achacado pelo Congresso. Agora, eles voltam em meio ao polêmico compartilhamento de um vídeo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, convocando para as manifestações contra o Congresso. O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, diz que é inaceitável os ataques do governo ao Legislativo e ao Judiciário. É inaceitável essa escalada autoritária
contra as instituições democráticas. Por isso, as forças democráticas desse país precisam agir. Nós vamos nos reunir e decidir quais medidas tomar em relação a isso. Já o deputado Coronel Tadeu, do PSL, fiel aliado de Bolsonaro, diz que a oposição e a imprensa estão distorcendo os fatos. Esse vídeo não é uma convocação. Não existe nada de errado e nada de anormal que possa fazer com que um processo de impeachment seja aberto. Além das polêmicas, o Congresso tem uma pauta cheia pela frente. Vale lembrar que este é um ano de eleição. Por isso, será necessário que deputados e senadores acelerem os trabalhos caso queiram de fato produzir. Afinal de contas, a partir do meio do ano, muitos voltarão para as bases eleitorais para a disputa municipal. Pela frente, 2 temas importantes: a reforma administrativa, que deve chegar ao Congresso nesta semana, e a reforma tributária. Ou seja, muito trabalho em pouco tempo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cientistas sequenciam o genoma do coronavírus que chegou ao Brasil. A reportagem de Larissa Montovan. Cientistas já conseguiram, de forma preliminar, sequenciar o genoma do coronavírus que infectou um brasileiro na Itália, ou seja, analisaram a ordem do código genético da espécie. Esse trabalho, que geralmente é feito em 15 dias, foi concluído e publicado na última sexta-feira, 2 dias após o primeiro caso ser registrado no Brasil. A diretora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Esther Sabino, faz parte do grupo que conduziu os estudos. Ela explica que até o momento é possível saber que o coronavírus que chegou ao país tem origem na Europa. Fica claro que a sequência veio da Europa, do que tem dado público, parece que uma sequência da Alemanha, de janeiro. Nós sabemos que o paciente veio da Itália, mas faltam dados ainda da Itália. Na medida que outros cientistas vão colocando os dados, a gente começa a ter uma ideia melhor de como está ocorrendo essa epidemia. A pesquisadora explica que com essa análise é possível descobrir como o vírus se espalhou e quais mutações sofreu, assim desenvolver vacinas. A gente precisa entender quão diferente um vírus é de outro, porque quando você vai fazer vacina, você tem que fazer uma vacina mais parecida com o que está circulando. Para cada vírus, existe um comportamento diferente. Para entender como o coronavírus se comporta no Brasil, os cientistas vão continuar a sequenciar o genoma de casos que sejam confirmados. Os estudos são conduzidos por pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford, no Reino Unido. A pesquisa realizada já está disponível no site virological.org. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan. Ministério da Saúde confirma segundo caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde informou pelo Twitter que o paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália. Confirmado o segundo caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde informou pelo Twitter que o paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália. Segundo o Ministério, não há evidências de circulação do vírus em território nacional. A pasta informou ainda que, a partir de agora, vai alterar o fluxo de notificação dos casos suspeitos do novo coronavírus. As informações não vão mais ficar centralizadas no Ministério, sendo considerados os dados repassados pelas secretarias de saúde estaduais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. ONU pede que países combatam o preconceito contra asiáticos. O órgão diz que a epidemia, combinada com notícias falsas, levou a episódios de discriminação. O coronavírus, além das consequências à saúde global e à economia, começa também a ter consequências no campo social. Frente a episódios cada vez mais frequentes de discriminação, a alta comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu que os países combatam o preconceito contra pessoas do leste asiático. Segundo ela, a epidemia, combinada com mensagens de difamação e notícias falsas, desencadeou uma onda de intolerância contra asiáticos, especialmente chineses.
Bachelet pediu que medidas drásticas como quarentenas só sejam tomadas quando for preciso, a partir da avaliação dos riscos, sem extrapolar o tempo necessário e sem colocar em risco a segurança das pessoas isoladas. Reportagem Daniel Marques. Olimpíadas de Tóquio não serão canceladas por conta do novo coronavírus, decide Comitê Olímpico Japonês. O grupo organizador do evento vai distribuir desinfetantes e aumentar medidas de conscientização. Vale Notícias. Bandeira tarifária de consumo de energia elétrica em março será verde. As chuvas provocaram a redução do preço da energia no mercado de curto prazo e dos custos relacionados ao risco hidrológico. A bandeira tarifária em março de 2020 será verde, sem custo para os consumidores. Este será o segundo mês consecutivo de bandeira verde. Em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês. A previsão para março é de manutenção dessa condição hidrológica favorável, o que aponta para um cenário com elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia, reduzindo a necessidade de acionamento do parque termoelétrico. Essa perspectiva refletiu-se na redução do preço da energia no mercado de curto prazo e dos custos relacionados ao risco hidrológico. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Presidente Jair Bolsonaro participou da posse do novo presidente do Uruguai, Lacalle Pou. O presidente Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a confirmar presença na cerimônia e foi o primeiro a cumprimentar o novo presidente uruguaio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou neste domingo, 1º de março, da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Lacalle Pou. O presidente Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a confirmar presença na cerimônia e foi o primeiro a cumprimentar o novo presidente uruguaio. A cerimônia teve início com a sessão solene de honra e declaração de fidelidade, seguida da cerimônia de transmissão de mandato presidencial e da posse dos novos ministros, além dos cumprimentos protocolares dos chefes de delegações oficiais ao presidente do Uruguai. O novo presidente do Uruguai, Lacalle Pou, é do Partido Nacional e se dedica à política desde os 24 anos. Ele já foi deputado e senador e é filho do ex-presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle, que governou o país de 1990 a 1995, e da ex-senadora Júlia Pou. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul. A cooperação entre os dois países atualmente abrange os campos políticos, econômicos, tecnológicos, culturais e sociais. Brasil e Uruguai possuem mais de 1.000 quilômetros de fronteiras em comum. A fronteira entre os dois países é considerada a mais viva, com um total de 800 mil pessoas vivendo nos limites fronteiriços, onde os temas como segurança e serviços públicos são compartilhados. As cidades de Santana do Livramento e Rivera, no Brasil e Uruguai, respectivamente, por exemplo, estão localizadas na chamada Fronteira da Paz, onde os dois povos vivem de maneira integrada e pacífica. De acordo com dados do Ministério da Economia, o Uruguai importa a maioria dos produtos que consome do Brasil. Em 2019, a corrente de comércio entre os países somou mais de 3 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Flamengo vence com hat-trick de Gabigol. Bahia derrota Vitória fora de casa. Na estreia do segundo turno, o Fluminense goleou o Madureira por 5-1. Final de semana movimentado e de muita bola na rede pelos estaduais. No Campeonato Carioca teve gol do Gabigol e dessa vez foi hat-trick. O atacante marcou 3 vezes e o Mengão venceu a Cabofriense por 4-1 na estreia do time na Taça Rio. O Fluminense também começou o segundo turno com o pé direito. O tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira por 5-1. O Vasco ficou no empate com o Resende em 1-1.
O Botafogo derrotou o Boa Vista por 2-1. No Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras ficaram no empate sem gols. O São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1 e segue líder do grupo. O Red Bull Bragantino derrotou o Ituano por 2-1 e assumiu a liderança do grupo D do torneio. Em Minas Gerais, o Atlético foi até Varginha e ficou apenas no empate em 1-1 com o Boa Esporte. No Campeonato Gaúcho, na estreia do segundo turno, o Inter empatou com o Caxias em 1-1. O Grêmio bateu o Juventude por 3-0. Pelo Campeonato Paranaense, o Atlético venceu o Operário fora de casa por 3-1. O Curitiba ficou no empate em 1-1 com o Toledo. Em Goiás, o clássico entre Vila Nova e Goiás terminou empatado em 0-0. O Atlético, agora líder, goleou o Jaraguá por 5-0 e assumiu a ponta da tabela. Na Boa Terra tivemos clássico. O Bahia venceu Vitória fora de casa por 2-1. Em Pernambuco, o Sport venceu o Afogados por 4-0. No Campeonato Cearense, o Fortaleza bateu o Barbalha por 4-2. O Ceará ficou no empate com o Guarani de Sobral em 0-0. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Neste domingo aconteceu a segunda rodada da Copa Inverno do Reba. O repórter Marinaldo Santana esteve no Socreca neste domingo e conversou com o presidente do Reba, Luiz Long, e com uma torcedora. Olá, amigos da Vale Rádio Web, estamos aqui novamente no Clube Socreca, na manhã de futebol do Reba. Aqui é a segunda rodada da Copa de Inverno do Reba. Hoje nós estamos no dia 1º de março de 2020. Ao meu lado aqui está o senhor Luiz Long, presidente da Sociedade Recreativa Castanheira. Bom dia, presidente. Agradecemos por nos receber. Vamos falar um pouquinho como é que transcorreu essa rodada número 2 da Copa de Inverno do Reba. Bom dia, Marinaldo. Bom dia a todos. Foi muito boa. A rodada está sendo, do campeonato está sendo um sucesso, né? Cada rodada a gente vê todo mundo se dedicando. E é o lazer de domingo, né? Aqui do Uruará, ultimamente está sendo o Reba, né? E a gente vê muita gente vindo prestigiar, a arquibancada sempre lotada, isso é muito gratificante pra gente. Das 3 partidas tradicionais que aconteceram nesta manhã, do dia 1º deste mês 3, como é que saiu a incidência de gols? Foi bom, teve uma partida de 1-0 e uma só que deu um placar de 5-0. E a outra também, o placar foi bem acirrado. Então foi muito boa. A gente vê a disputa de igual para igual todas as equipes. Para o dia 8 deste mês de março, está tudo marcado, normalzinho para a rodada número 3? Sim, normal. A gente vai ter e a gente vê assim, ó, alguns placares que aconteceu hoje de uma equipe ganhar de 5-0, por causa que faltam 2 jogadores que não vêm, já faz diferença na equipe. Então é muito importante que todos participem, né? Para as pessoas que se dirigirem na manhã de domingo aqui para o bairro Vila Brasil, aqui no Clube Socreca, depois do futebol neste horário de meio-dia que já estamos agora, por exemplo, o que é que essas pessoas poderão encontrar também na sede social do clube, lá no barracão chamado? Tem uma musiquinha lá e uma cervejinha bem gelada. Na sequência do dia de domingo, ainda tem a tradicional domingueira aqui do Socreca? A domingueira que está sendo um grande sucesso aqui, muito bem prestigiada pela população. A gente só tem que agradecer as pessoas que participam e a gente está aqui à disposição, né, cuidando para dar o lazer para todos. Muito obrigado por sua disponibilidade a falar conosco mais uma vez, senhor Luiz Long. Eu que agradeço, Marinaldo, por estar aqui conosco. É isso aí, pessoal da Vale Rádio Web. Estamos aqui no Clube Socreca e agora vamos inserir a voz feminina de uma representante das mulheres que está aqui. Sempre tem as namoradas de jogadores, as esposas que estão aqui nas manhãs de domingo nas rodadas de futebol do Reba. Por favor, o seu nome? Meu nome é Rubiana Lacerda. Eu estou aqui todos os domingos, né, com meu esposo. Ele é integrante, né, do Socreca, ele joga, ele é um jogador. Então eu estou aqui representando as esposas, né, de todos os demais jogadores, né, dando essa reportagem muito interessante pra gente, com que a gente abrilhanta, né, que nas arquibancadas tossem, a gente grita, é um sucesso, sabe? Há quanto tempo já, por exemplo, você frequenta aqui? Há quantos meses ou anos? Olha, eu mesmo tenho pouco tempo, há 2 anos.
mas as minhas colegas, nossa, elas são, como se diz, torcedoras assíduos mesmo. Tem jogadores aqui de muitos e muitos anos, entendeu? Então tem uma forma da gente estar se integrando e também compartilhando esse momento que eu tenho certeza, todos os esposos, namorados, né, chavecantes, ficam muito felizes. A gente está na arquibancada gritando, torcendo, né? Olha o gol! Por mais que não seja tudo aquilo verdade, mas a animação é grande. Às vezes os esposos decepcionam a gente, não faz um gol, não faz um coraçãozinho, mas a gente está torcendo. O interessante é a gente estar passando os domingos, né? É uma família, né? Na realidade, isso é tudo uma família, né? Então é muito gratificante para nós. Tá ok. Ficamos agradecidos por sua participação conosco e em outros contatos faremos aqui mais bate-papo com vocês através da nossa Vale Rádio Web. Muito obrigada, tenha um excelente dia, né? E estamos aí, vamos comemorar, né? Acrescente também na sua rede social, coloque lá o nome Vale Rádio Web, clique, fique em contato direto e nos acompanhe pela internet, tá bom? Muito obrigada, falou, bom dia. Bom dia. E a você que está conosco através da nossa VREL, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa Vale Rádio Web. Estamos por aqui em mais um Giro do Esporte. Você sempre esteja conosco através da nossa VREL. Valeu, Célio Birro. Siga aí com Vale Notícias. No sábado, dia 29 de fevereiro, a seleção do quilômetro 140, distrito de Alvorada, foi na cidade de Altamira enfrentar a seleção de lá. O desportista Ricardo Leal nos conta como foi esse amistoso entre as seleções. Muito boa tarde, meus amigos da Vale Rádio da Web. Vamos à notícia da seleção do quilômetro 140 Vila Alvorada. Dia 29 de fevereiro, nós jogamos contra a seleção de Altamira. Um jogo bem disputado entre as duas seleções. A seleção da Vila Alvorada controlando o jogo bem, armando a jogada, um toque de bola envolvente. Abrimos um placar de 1-0. Aos 20 e pouco do primeiro tempo, levamos um empate. No segundo tempo fizemos o segundo gol. Aí de novo aos 15 minutos do segundo tempo empataram 2-2. E aos 30 minutos fizemos 3 gols. Um gol de falta. E aos finalzinho a seleção de Altamira empatou o jogo. Aí ficou em 3-3 a partida. E este foi o Vale Notícias dessa segunda-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Reportagem, Marinaldo Santana. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Ou visite as plataformas Rádios ao Vivo ou radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.